Saudamos a todos os queridos que neste momento estão online, participando conosco nessa pequena exposição. Chegamos na Epístola do Apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. O capítulo 4 é uma das coisas também um pouco mais esperada para exposição, para explicação, porque além de ter partes do Apocalipse, tem umas coisas assim meio de sexualidade que envolvem, que é muito interessante. O desafio de compreender esse capítulo 4 de Paulo, colocar a sexualidade e misturar coisas do Apocalipse junto, é uma coisa assim bastante trabalhosa de se entender e também ao mesmo tempo de explicar. Nós estamos aqui para compartilhar com os amados, fique à vontade. Perdoa a minha gargantazinha, porque estou com um pouco de dificuldade de me expressar. Eu já tenho dificuldade de me expressar na mídia. Aí, com mais um choque térmico que eu peguei, aí complica a situação. Então, queridos, ao capítulo 4, tá? Vamos ver o que o apóstolo Paulo tem aqui a nos dizer. Vamos fazer resumos do capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 8. Finalmente, irmãos, nós nos rogamos, exortamos o Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto a maneira que vos deveis viver e agradar a Deus, efetivamente estás fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Então aqui já percebe que tem um progressista, que é da questão política, que tudo para ele é uma questão de progredir detalhadamente. Aos poucos, desculpa. É o pessoal da esquerda, né? Mas só que o crente ele é progressista assim, ele vai crescendo assim paulatinamente. Aos poucos, ele vai crescendo na graça e no conhecimento. Então essa graça a pessoa recebe do Senhor Jesus na sua salvação e o conhecimento pelas instruções que o Senhor dá através dos seus servos, os apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e assim por diante. Então quando a pessoa ama conhecer a Deus, esse amor é revelado para ela, o conhecimento de uma maneira progressiva, aos detalhes. Mas quando a pessoa despreza Deus, ela não tem como progressar, ela não vai crescer. Em vez de ela crescer, ela para no tempo e regride. Parece caranguejo, ela voltando para trás. Então, quem ama a palavra de Deus, quem se dedica a Deus, quem dá o seu tempo para aprender do Senhor Jesus, a tendência dessa pessoa é progredir espiritualmente. O versículo 2 diz: porque estáis inteirados que quando as instruções de vos demos da parte do Senhor Jesus. Olha, a instrução que a liderança dá não é dela mesma, mas em si do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, como sendo um líder da igreja do Senhor, a instrução que ele dava não provinha dele mesmo, mas provinha do Senhor. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós abstenhais da prostituição. Aqui está me chamando a atenção. Essa parte aqui é muito interessante. Aí você pergunta assim: Jeremias, eu quero saber da vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Paulo já disse que é a vontade de Deus. Para que você ande em santificação. Essa é a vontade de Deus. Você está aqui, você está servindo a Deus, está querendo conhecer Deus. Então, quando está querendo conhecer a Deus, você já está querendo saber a vontade dele. Ele vai revelar. Qual é a vontade dele que vai revelar? É que você afaste da prostituição. Se cada um de vocês saiba possível um pouco de santificação no mundo. É a segunda vontade de Deus. Terceira vontade de Deus, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Então são as três vontades de Deus em relação. Por que isso?
da prostituição. Cadê? Isso, da prostituição do corpo e da lascívia, dos desejos lascívos. Porque nada mais é que o seu corpo, o nosso corpo, é o chamado templo do Espírito Santo. Então, se o corpo é templo do Espírito Santo, a vontade de Deus é que não venha habitar nada que não seja a própria presença de Deus no seu corpo. Então, a vontade de Deus é que você esteja sempre com o Espírito Santo na sua vida, na sua caminhada, na sua intimidade com Deus. Sempre ter o Espírito Santo e não outra coisa mais. Outra coisa que venha colocar ciúme entre você e o Espírito Santo. Que foi explicado semana passada, né, a respeito do ciúme. O Espírito Santo ele tem ciúme de cada um de nós. Então, quando nós nos aproximamos disso, nós estamos saindo do centro da vontade de Deus. A vontade de Deus nada mais é do que você se santificar e se abster, se afastar das práticas carnais do nosso corpo e desejo. Quando ele fala aqui, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, é que os tessalonicenses estavam querendo imitar as práticas sexuais que os gentios faziam. Quais são essas práticas sexuais que os gentios faziam no tempo do apóstolo Paulo? Agora eu vou entrar nessa parte teológica explicando. Digamos, o Justino Marte, que viveu 100 anos depois, 90 anos depois do apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, que essas práticas sexuais era sexo com animais, pedofilia, o homem e a mulher ter vários parceiros sexuais, as práticas sexuais feitas em ruas, e assim por diante. E a igreja de Tessalônica, ela estava quase se enredando alguns membros para esse tipo de prática. Prática de sexual com animal, prática de práticas homoafetivas, que a gente pode usar a linguagem hoje atualmente, práticas homoafetivas na rua, e ter vários parceiros sexuais. E não pense que a igreja atual vai enfrentar isso, porque vai enfrentar. Hoje tem até igreja igreja que enfatiza essas práticas sexuais. Tem hoje. Aí você pode perguntar, mas como está declinando? O tempo de Paulo não tinha. Não, tinha. Ele já estava dizendo que tinha e tinha crentes praticando isso. Ah, mas Paulo conheceu o Senhor, teve intimidade com Deus. O que importa? Porque cada pessoa é responsável pelo que faz. E nem todos, o apóstolo Paulo diz, nem todos vão seguir o Senhor. Dentro do seio da sua casa tem pessoas que não vão concordar com você de seguir a Deus. Pessoas do seu ramo familiar, pessoas parentes, amigos, não vão concordar em seguir a Deus. Vão querer seguir e pegar outro caminho. Então, no tempo do apóstolo Paulo já tinha isso. E que nesta matéria, ninguém ofenda ou defraude seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes nos avisamos, testificamos claramente, é o vingador. O apóstolo Paulo faz o papel dele de avisar. Avisar esse tipo de prática ofende ao Espírito Santo e agride o templo, que é o nosso corpo, o templo do Espírito. Em Coríntios ele diz que aqueles que tentam destruir o templo, o Senhor mesmo destruirá. Então nós devemos ter muito cuidado com o nosso corpo, muito cuidado mesmo, porque o corpo, Paulo está dizendo aqui, ele é fundamental para Deus. Você pensa que Deus não quer seu corpo, ele quer sim. Aí você dirá, mas essa matéria aqui ela vai se desfazer quando
eu morrer e tal assim, mas Deus ele tem interesse nessa sua matéria. Porque essa sua matéria vai transformar num corpo glorificado. E lá na frente nós vamos tratar. Versículo 8. Desarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos deu o seu Espírito Santo. Né? Então, não quero aceitar, não estou nem aí com o seu conselho, a vida é minha, não, tudo bem. Mas você está rejeitando? Não está rejeitando as minhas palavras, está rejeitando o próprio Deus. Porque é o próprio Deus que está lhe dando a orientação para você se dedicar a dar o seu corpo para o Senhor. Versículo 9. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de vos escrever, que vos escrevo, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos e deveis amar-vos uns aos outros. Na verdade, estás praticando isso mesmo, para que todos os irmãos de toda a Macedônia, contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. É questão do amor, né? Tem pessoa que tem a prática do amor, de ajudar o seu próximo, ajudar o seu irmão, ela é uma progressista espiritualmente, ela vai progredir. E essa prática vai ser levada ao conhecimento dos que estão ao redor. Jesus disse: vós sereis conhecidos como meus discípulos se amardes uns aos outros. Então, o amor é a característica, é a identificação do cristão que serve a Deus. Se não tiver o amor numa relação, a pessoa está correndo um grande risco de não crescer espiritualmente. Versículo 11. Diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que tenhais com dignidade para os que de fora de nada venhais a precisar. Então, aqui, aquele tipo de pessoa que tinha no tempo do apóstolo falar, Jesus está voltando. Se Jesus está voltando, eu não tenho mais necessidade de trabalhar e nem de me deter nas coisas desse mundo, porque Jesus está voltando. Aí a pessoa não trabalhava, se dedicava à sua vida pessoal e passava a depender, comer na custa de um de outro e visitar a casa dos irmãos para viver de donativo. O apóstolo Paulo ele fala nesse mesmo texto aqui, que olha, quem não trabalha não come. Porque esse pessoal aqui, alguns da igreja de Tessalonicense, acreditavam que Jesus já estava voltando e não tinha mais necessidade de se entregar a um serviço, a um trabalho. Então a mentalidade apocalíptica deles era exagerada, a ponto de não querer mais trabalhar. Isso no tempo do Paulo. Tem no tempo hoje atualmente? Como tem. Como tem hoje atualmente. Eu me recordo de uma jovem senhora que eu falei para ela, para arrumar um serviço para ela que, devido a ela ser mulher, seria muito mais fácil do que um homem. Porque a mulher, assim, quando ela se destaca na parte de se expressar, de fazer atividades, ela consegue muito mais rápido do que os homens. Aí peguei, orientei, ela pegou para mim e disse: eu só vou se Jesus vier aqui na porta de casa e me chamar. Eu peguei e disse: não, mas se Jesus usar alguém para vir aqui na porta de casa, me chamar para trabalhar, eu vou. Aí tentei tirar isso da cabeça dela, não consegui. Aí passou o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano e nada. O quarto, o quinto, o sexto, foi embora. Até mais de décadas esperando. Aí o que foi que aconteceu?
Essa jovem senhora desenvolveu doenças como depressão, pressão alta, diabetes. Começou a perder a atividade nos rins. Ela estava esperando Jesus chamar ela para fazer alguma coisa para ele. Isso não deixa de ser uma mentalidade apocalíptica, no sentido de exagero. Nós temos que ter essa mentalidade, sim, mentalidade apocalíptica, mas não de uma forma exagerada. Devemos, sim, nos dedicar à nossa vida atualmente, para que isso não venha nos pegar desprevenidamente. Queridos, versículo 13 diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. O que é que ele está falando aqui? Olha, eu estou avisando para vocês que o pessoal que já passou dessa para melhor, eles estão dormindo, que eles vão ser acordados. Mas você sabia que o apóstolo Paulo ele diz que tem alguns que estão dormindo e tem esperança, e tem outros que estão dormindo, mas não tem mais esperança. Então, como assim? Você pode perguntar, como assim, Gilberto? Eu vou ter esperança de encontrar aquele querido, aquela pessoa que eu perdi? Sim. Aquela pessoa querida e amada que partiu com o Senhor e hoje ele se encontra em outro lado, você tem a esperança de encontrar ela novamente. Você vai se encontrar com ela novamente. Mas tem alguns que você não pode ter mais esperança, porque não vão encontrar mesmo. São aqueles que não quiseram se aproximar de Deus, rejeitaram Deus, mas partiram dessa e não tem mais como você encontrá-los. Então aqui Paulo já está fazendo a distinção, queridos, daqueles que você vai tem esperança de encontrar novamente e aqueles que não têm. 14. Pois se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia quem? Os que dormem. Jesus vai trazer em sua companhia aqueles que partiram para o Senhor. Seja um ente querido, um amado, uma pessoa que você conhece há muitos anos, mas que dorme no Senhor. Jesus vai trazer essa pessoa novamente, para você se encontrar com ela. 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto é, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. O que é precederemos? Depois dos que dormem, a gente não vai. Nós vamos se encontrar juntos. Aqueles que estão no Senhor, vivos, vão se encontrar com aqueles que estão mortos no Senhor. Vai ter um encontro novamente. Então essa é a nossa esperança, de encontrar pessoas que estavam próximas de mim e conhecer aqueles que eu tenho vontade de conhecer. Do Novo, do Antigo Testamento, nós vamos conhecer, porque eles vêm juntamente com o Senhor e nós vamos ser arrebatados no Senhor com eles para o encontro nos ares. 16 diz: porquanto o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. A leitura que fizemos nesse instante, você pode perguntar assim: bem, Jeremias, mas que história é essa? Sobe, desce, se encontra nos ares, como é que é? Onde estão os mortos nesse instante? Onde estão? De acordo com o texto do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, ele pegou o cativeiro
e levou consigo, e depois veio e deu dons aos homens. Quando você lê a parábola de Jacó, aquela experiência que Jesus conta do rico e do Lázaro, você não vê o rico erguendo a cabeça para cima, de acordo com o texto. E o rico ergueu a cabeça para cima e viu Abraão e Lázaro. Não. Ele ergueu o quê? Os olhos. Como eu estou olhando para essa câmera aqui. Ergueu os olhos. Então, o paraíso, juntamente com o reino dos mortos, que é um reino de tormento, estavam no mesmo grau. Quando o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, ele pegou os que estavam ali no paraíso e deslocou eles para uma certa altura. E aqui no original, esse texto diz que é um local chamado Éter. Não está no português, mas está aqui no grego, Éter. Éter é um céu inferior ao terceiro céu. Aquilo que o apóstolo Paulo viu ali em 2 Coríntios, capítulo 12, que o Senhor o levou até o terceiro céu e viu coisas que ele não sabia explicar. Não tinha palavras para explicar. Então, queridos, em parte, nesse momento, o Senhor não desce, mas vai para um lugar que não está no mesmo lugar do reino dos mortos, um lugar de tormento, mas assim está no paraíso com Deus. Mas esse paraíso é conhecido como céu inferior, para depois o Senhor pegar juntamente essas pessoas que estão lá, juntamente com nossos vivos, os vivos, e levar para o encontro com o Senhor em outros lugares, que é nos ares. Não sabemos mais ou menos se é o segundo céu, o terceiro céu, não temos a noção. Então, quando ele usa aqui o termo, ouvindo a voz do arcanjo ressoar da trombeta, a trombeta, ela anuncia batalha. Ou seja, quando suceder esse arrebatamento, é o tempo que vai começar a batalha no mundo. Apocalipse 12 nos descreve os mínimos detalhes como é que será esta batalha no mundo. Os mínimos detalhes. Então, percebemos que o Apocalipse vai começar com um arrebatamento da igreja do Senhor. Porque o ressoar da trombeta é sinal de batalha. O arcanjo Miguel, aqui colocado pelo apóstolo Paulo, ele é o príncipe da nação de Israel, ele peleja por Israel. Às vezes eu acho graça quando governantes do mundo, até o nosso daqui do país, tentam se intrometer nos conflitos que tem ali no Oriente Médio. Aquele conflito que tem no Oriente Médio é um conflito que tem responsabilidade humana, sim, tem. Mas só que quem comanda toda aquela área ali, de acordo com o texto sagrado de Daniel 12, da tradição judaica, é o arcanjo Miguel. Ele que toma conta, ele é o principado de toda aquela área ali. E ele luta contra outros principados que se manifestam ali. Então aquilo é uma batalha espiritual. Uma pessoa dependente química não entende e ainda quer se intrometer. Então, quando ressoar essa trombeta, que é o arrebatamento, é que vai iniciar a batalha cósmica no mundo. Já tem, mas vai piorar. Então, o Senhor vai ressoar a trombeta para ter essa batalha. E nisso, queridos, é que vai ter o pretexto de implantar chip nas pessoas, a marca, porque se vai sumir
se sumiu milhões e milhões de pessoas no mundo no arrebatamento, a justificativa é: vamos colocar marca nas pessoas, um chip, para ter um controle, para não ter mais sumiço. Aí eles vão monitorizar e comandar todo mundo nesse sentido, né? Então, queridos, é isso. O capítulo 4, ele diz: consolai, no versículo 18, pois uns aos outros com estas palavras. Então, se console, se santifique. Ele está dizendo: olha, santifique, porque vocês vão se encontrar, vão ser imunizados. Porque se vocês não estiverem se santificando, vocês vão ficar. Então se santificam, buscam Deus, andem em santidade e pureza, porque esse evento vai se revelar e se manifestar a qualquer momento. Então nós passamos a compreender o motivo de Paulo colocar a questão da vontade de Deus aqui, no capítulo 4, relacionado à questão dos pecados do povo. Se nós maltratarmos o nosso corpo, nós estamos correndo o risco de perder esse evento chamado arrebatamento. Mas se a gente andar direitinho, nos conformes, pronto, vai ser uma maravilha. Então é isso, queridos. Aí nós passamos a entender porque Paulo colocou essa questão da sexualidade no capítulo 4, para o futuro evento que pode ocorrer a qualquer momento. Então, a vontade de Deus sendo cumprida aqui, estaremos com Ele para sempre. Não sendo cumprida, vamos estar fora para sempre da presença de Deus. Então, isso, Deus abençoe. Nós vamos ter esse pequeno momento de diálogo aqui, se caso alguém tiver alguma pergunta, de perguntas e respostas, fique à vontade. Se os amados tiverem alguma pergunta fazendo, caso não, a gente dá o prosseguimento. Se vocês não tiverem, tem uma pergunta comigo. Soar a trombeta, só vai ouvir aqueles que vão subir? Ou os que não ouvir também vão ouvir? Eu já ouvi essa resposta, quero ver se eu de soar a trombeta, mas só ouvir aqueles que vão subir. Pois é. Esse ressoar da trombeta, porque o evento do arrebatamento será como um ladrão que não avisa. E a trombeta ela avisa. Se ela avisar, o pessoal fica bem. Bem, qual foi o evento que teve? Sumiu um monte de pessoas e ouvimos um barulho. Então, ela não vai estar de acordo com o que o Sagrado Texto diz que será como um ladrão. Porque a trombeta ela avisa, vai ter um evento. Só que Jesus e o apóstolo Pedro disse que aquele dia será como um ladrão que não vai avisar. Ou seja, a trombeta ela vai anunciar uma batalha cósmica aqui no mundo, mas quem vai estar atento a essa batalha cósmica aqui no mundo será os simples. E só os simples vão de ouvir esse ressoar da trombeta. Porque o que vai acontecer? Eles vão para o encontro com os Senhor dos ares, de acordo com o texto, só que eles vão retornar e vão se assentar num monte chamado Oliveira, ali em Jerusalém, para reinar junto com Cristo durante os 1000 anos. Se o mundo vai ouvir ressoar, não, só vai ouvir os escolhidos, que serão arrebatados no Senhor. Assim como que as profecias tanto de Enoque
quanto de Zacarias. O Senhor, com seus milhares de santos, se sentou sobre o monte. Só para complementar o que tinha perguntado a Ruth, o versículo 16 diz o seguinte: foi dada a ordem, com a voz do arcanjo e ressoada da trombeta de Deus, o Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que não morreram em Cristo, e os que não morreram em Cristo de fato, estão enterrados, não ouvirão. E os que vivos estão, mas estão mortos nos seus delitos, também não ouvirão. Certo? Os que estão em Cristo ouvirão. E os mortos em Cristo hão de ouvir, sabe por quê? Eles hão de ouvir. Porque esse ressoar do trombeta é um chamado que eles estão ouvindo. Eles estão ouvindo esse chamado para o encontro com o Senhor do Pai. Em Cristo. Os que morreram sem Cristo não ouvirão. E os que estão mortos, mas ainda estão vivos, E os que estão vivos em Cristo vão ouvir também. Então eles vão ter, porque eles estão sendo chamados para isso. os que não morreram em Cristo, pastor, nem acordarão. Não vão. Vão acordar somente para o juízo final. Sim. Nós vemos essa parte ilustrativa que o Eliezer deu para despertar em mim é o seguinte: se Jesus chegasse no cemitério de onde Lázaro estava morto e dissesse: morto, sai para fora, ia sair todos os mortos do cemitério. Mas ele teve que chamar somente o nome Lázaro, sai para fora. Que ao ressoar o nome de Lázaro, sai para fora, saiu somente o Lázaro. Se ele falasse morto, sai para fora, ia ressuscitar todos os mortos dali. Que a palavra do Senhor é uma palavra de ordem, é uma palavra de vida. E o ressoar da trombeta só é para aqueles que estão em Cristo Jesus, que morreram, e os que estão vivos em Cristo Jesus, que vão ouvir o ressoar da trombeta, que é a pré-chamada batalha cósmica. Vai ter. Quando encontrarmos que já se foram para morrer, como no caso dele, o pai, eu me conhecerei como meu pai, saberei que meu pai é como Sim. Sim, porque o rico, o Lázaro e o Abraão, eles se reconheceram. Abraão reconheceu Lázaro e Lázaro reconheceu Abraão. E até o rico, quando viu Abraão e Lázaro, reconheceu. Então vamos reconhecer. que a gente ouve dizer que não ouvi tudo isso, né? Dizer que vamos nos encontrar, mas não vamos saber eu, pai, filha, irmão, porque eu escuto muito a dizer. Não vou ter a condição que ele é exatamente meu pai. Não será. Porque o próprio Jesus já nos deu o indicativo de como vai ser. Vai ter o reconhecimento. Só que esses sentimentos que nós temos aqui no mundo não vão ser semelhantes que vão ser lá. Vai ser um pouco diferenciado. Que é um outro mundo, uma outra realidade, um outro cosmos.
que é um pouco diferente. Lá não haverá tristeza nem choro. O próprio texto sagrado já diz. Então, se não haverá tristeza nem choro, as manifestações psicológicas nossas aqui serão diferenciadas do que será lá. Nós que vamos ter reconhecimento que era pai, filho, tio, vamos ter sim. Com certeza, o próprio Jesus já nos deu esse indicativo. Então, o Jacques falou, né? Desde menino, eu sempre escutei isso também, que lá nós não conheceríamos se falaremos para ele mostrar que é meu pai, que é minha mãe, né? E onde na Bíblia a gente pode ver essa explicação disso? Em Lucas, capítulo 16, Jesus fala dessa experiência. Lucas, capítulo 16, e também em Gênesis, capítulo, não sei se é o capítulo 38 de Gênesis, que fala que ele foi sepultado junto com os seus que os seus ascendentes, seus antepassados. Então se encontraram ali. O próprio texto já diz, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Ele não nos dá os detalhes, mas o Jesus já nos dá esse detalhe, como será. Como será ali no evento do rico e Lázaro. Agora, para nós não nos prendermos muito na questão somente do texto bíblico, tem livros apócrifos que nos dão uma noção, um detalhe a mais sobre isso. Digamos, o Evangelho de Nicodemos, ele conta aquele evento lindo ali, a respeito dos santos que andavam em Jerusalém, depois que Jesus ressuscitou, morreu. E os santos andavam ali em Jerusalém. O Evangelho de Nicodemos foi escrito no século II depois de Cristo, conta nos mínimos detalhes como é que foi isso aí. Os santos que apareceram ali em Jerusalém, o que foi que Jesus foi fazer no reino dos mortos. Até hoje é questionável essa literatura, mas que tem a ver com parte do Novo Testamento, tem a ver. É questionável sim, mas é uma possibilidade de verdade. A gente não pode descartar. Então lá conta de inúmeras pessoas que tinham partido, mas que voltaram e passaram a conversar com seus amigos, seus semelhantes, seus parentes. Então isso é muito interessante. Beber dessa literatura. É muito interessante mesmo. Pastor, em relação à prostituição, Paulo ele se preocupa muito com essa prática. Eu vejo aqui que em Colossenses, capítulo 3, versículo 5, tem uma preocupação muito grande dele aqui também. No 5, fazei, pois, correr a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Nesses lugares era muito comum essa prática? Sim. Certo? Sim, principalmente no mundo grego. O mundo romano estava tentando, a lei romana, o costume romano estava tentando assim, combater um pouco isso. Só que os romanos herdavam isso dos gregos. Era muito comum essa prática de prostituição, lascívia. O que é lascívia? Lascívia é um desejo incontrolável. Um sexo oposto olhar para o outro e desejar a
ali ardentemente, incontrolavelmente, a ponto de lutar para querer estar próximo daquela pessoa, para querer possuir o corpo dela. Seria assim. A prostituição é a pessoa se trocar ou conquistar o corpo da outra por meios tão antigos. Um exemplo aqui, um exemplo bem próximo. Tem uma conhecida aí que ela diz que ela não se importa que o marido dela esteja com outras mulheres, desde que ele pague as suas contas. Isso é prostituição. E a pessoa está pegando o corpo dela, dando para o marido envolvendo o corpo dele com outras. Ela diz, para mim não me importa, deixa que ele pague as minhas contas. Isso é prostituição. Então, no mundo antigo era muito fácil. Digamos, no Monte Corinto, na cidade de Corinto, havia as chamadas prostitutas culturais, tinha 1000 prostitutas. E a pessoa saía das embarcações, ia para aquele monte lá em Corinto, e se envolvia ali os marinheiros, principalmente, que se envolviam ali, pagavam muitos recursos para se envolver com várias prostitutas. Eles faziam sexo ali no templo ou na rua. Conhecido hoje como uma linguagem vulgar como suruba. Um nome meio esquisito, né? Que a pessoa vai numa determinada casa de sexo e se envolve com várias e várias pessoas, seja do mesmo sexo ou do sexo oposto. Mas tudo pagando, nada de graça. Então isso é prostituição. No tempo do apóstolo Paulo tinha isso, e no nosso tempo está tendo. Está tendo, e a gente não pensa em querer mudar isso no mundo. A gente combate e consegue resgatar alguns pela graça de Deus. Mas mudar esse sistema é muito, muito difícil. Então, pois é, queridos, é isso. Nossa pequena exposição da palavra de Deus. Agradeço as perguntas, muito importantes, muito maravilhosas. E vamos até a próxima, que será o capítulo 5 dessa epístola. Deus abençoe.